Cristo. Primeiro vai dizer, eu não sou o Cristo. Já haviam perguntado para ele, quem é você, João? Você é o Elias, né? Quem é você? Você é um dos profetas? Diga-nos quem é você. E João vai dizer assim, eu sou a voz que clama no deserto. Não preciso falar que tem nome. Não preciso. E agora João vai dizer, eu não sou o Cristo. Eu já havia dito, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que veio preparar o caminho. Eu sou o amigo do noivo, né? Ele está dizendo, eu sou o amigo de Jesus. É o noivo. E a noiva que nós estamos ganhando, as pessoas que estão se arrependendo, é dele. E eu estou muito alegre em ver essa verdade se cumprindo diante dos meus olhos. E ele diz, importa então que ele cresça e que eu diminua. Que lição, irmãos, tremenda é essa de João. João entende que a sua missão está debaixo da missão de Cristo, da autoridade de Cristo. E é incrível, irmãos, que a partir de então, com o início do ministério de Jesus, João vai sumindo. João vai saindo de cena. E ele diz, agora é o tempo de Cristo, né? Agora é o tempo de Cristo. João vai saindo, né? Porque ele diz, eu vim para que ele cresça, e não eu, que eu diminua. Coisa tremenda é esse texto, irmãos. E é um texto muito propício para falarmos a respeito de missões, para falarmos a respeito desse tema. Porque no decorrer de toda a história bíblica, Deus chamou pessoas. Deus está em missão, mas Deus também coloca pessoas em missão. Amém? Deus coloca pessoas em missão. Deus chamou homens que eu citei aqui, como Josué, como Abraão, como Moisés, né? Como José, grandes homens de Deus, como Sansão, como Gideão, os juízes, como Débora, grande mulher do Senhor, como o profeta Jeremias, como o profeta Isaías. Deus chamou homens, personagens na história da igreja, na história da Bíblia e na história também de toda a humanidade. Deus continua chamando pessoas, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que está em missão, amém? Mas Ele também comissiona, Ele chama pessoas para esta missão. E não falando somente a respeito da Bíblia, personagens bíblicos, mas quando você vai, né, além Bíblia, para os primeiros séculos, para a Idade Média, para as missões modernas, para as missões atuais, irmãos, a gente tem um monte de nome de pessoas que foram chamadas por Deus, que foram comissionadas pelo Senhor Jesus. Tem um personagem, irmãos, dos primeiros séculos, chamado Justino Marte, que é um personagem que me chama muito a atenção, porque ele foi martirizado, ele foi, naquele momento da sua vida, por causa de Cristo, ele foi morto. Ele doou a sua vida para a obra de Deus, para o reino de Deus. E eu nunca me esqueço deste homem, como tantos outros, nós podemos citar dos primeiros séculos, e os irmãos talvez conheçam, como Clemente de Alexandria, Irineu, Eusébio de Cesareia, até mesmo o grande Joséfo, que é um grande escritor, né? que foi um soldado romano, registrou para nós coisas tão preciosas da história, né? E você pode comprar um livro dele hoje, porque existem os livros de Flávio e Joséfo, como existe também de Eusébio, livros dele. Na Idade Média, Deus chamou homens como Wycliffe, né? Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, como os irmãos bem conhecem, homens que doaram as suas vidas, homens que se entregaram ao chamado de Deus, que viveram uma vida na qual disseram assim, como João, importa que ele cresça, e que não eu. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, que a obra de Deus seja feita através da minha vida, que eu seja um canal da manifestação da glória de Deus, da salvação do Senhor na vida de tantas pessoas. Queridos, quantas pessoas foram usadas por Deus nos primeiros séculos, na Idade Média,
nas missões modernas, né? Personagens como William Carey, que todos talvez conheçam, o pai das missões modernas. Homens como David Brainerd, que foi um grande missionário entre os índios americanos, morreu novo, né? Diz alguns historiadores que aquele homem andou centenas de quilômetros em lombo de animal para pregar o evangelho em meio aos índios americanos. Hudson Taylor na China, Adoniran Judson, João Wesley, né? Os moravianos, que foram os missionários que mais marcaram a história da igreja, irmãos. Conta-se a história que 2 missionários moravianos se venderam, né, para um senhor, para que fossem e tivessem o direito de entrar em uma ilha para pregar o evangelho naquela ilha. E eles então doaram as suas vidas por amor a Deus e por entender o chamado de Deus para as suas vidas, para ganhar pessoas, né, para levar as boas novas, o evangelho da salvação a pessoas que não tinham nenhuma perspectiva a respeito de Cristo, nenhum conhecimento do Senhor Jesus. Queridos, como a história está cheia de pessoas assim. E nas missões contemporâneas, o grande Billy Graham, que morreu há pouco tempo, o homem que pregou o evangelho para milhares de pessoas, o homem das grandes cruzadas evangelísticas, que nós conhecemos e que teve no Brasil várias vezes, que morreu há poucos dias atrás. Eu gosto muito de um missionário também chamado Don Richardson, que foi um missionário que eu estudei na época do seminário, um homem de Deus, que morreu também há pouco tempo, serviu ao Senhor durante toda a sua vida, servo do Deus Altíssimo. Então nós podemos citar, irmãos, tantos e tantos missionários, e se nós trouxermos a história do Deus em missão e de pessoas que Deus comissionou, você vai lembrar de alguém, né? Você vai lembrar da própria história da igreja presbiteriana, eu vou lembrar da própria história da igreja batista, né? Que chegaram ao Brasil aí por volta de 1860 e alguma coisa, né? Em 67 parece, os presbiterianos, e que trouxeram o evangelho para a nossa nação, do qual você é fruto, né? Trouxeram o evangelho para a nossa nação, do qual eu sou fruto. Se você nunca estudou a história da igreja presbiteriana, irmão, estuda. Você vai ver que o berço do evangelho aqui na região é lá no Rio das Antas, lá pertinho, entre Salinas e a cidade de Itaiobeiras, né? Grandes homens, famílias se instalaram ali para pregar o evangelho de Deus aqui, irmãos, há tanto tempo atrás. E por isso o evangelho chegou até nós, né? Talvez nós estamos sentados na cadeira, confortável, irmãos, diante de uma situação tão agradável, mas nós não olhamos para trás e vimos aquelas pessoas que pagaram um preço, foram chamadas por Deus. Aliás, nós estamos vivendo um tempo do comodismo. Nós estamos vivendo um tempo, né, das plateias. Nós estamos vivendo um tempo em que, né, do conforto. É esse o tempo nosso, irmãos, né? Eu até brinco muitas vezes. Eu estava trabalhando lá em Fruta de Leite, e o sonho dos irmãos era construir uns banheiros lindos, maravilhosos lá na igreja, porque lá tinha 2 banheiros, irmãos, que as pessoas tinham que pensar 2 vezes antes de ir ao banheiro. E eu até gostava, porque quanto mais conforto a gente dá para o povo, né, mais o povo fica acomodado, mais ficamos acomodados. Deixa o banheiro, o vaso balançável, irmãos, é para não ficar muito tempo lá, é para ir e voltar logo para o templo, né? Senão você deixa o inimigo roubar a palavra de Deus da sua vida, né? Eu até gostava, irmãos, dessa ideia, porque sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração do conforto, né? Do conforto. Se a cadeira não está muito boa aí, que Deus nos dê condições para aquelas cadeiras acolchoadas, né? Se o clima não está muito bom, que Deus nos dê condições para o ar-condicionado, né? E não muito tempo, né, nós já temos igrejas no Brasil, né, que já tem as suas lanchonetes.
Já temos, irmãos. Nos Estados Unidos já tinha, tempos atrás, onde a pessoa colocava o dinheirinho lá e sai a Coca-Cola. E ele entra por tempo com a Coca-Cola, né? E um pacote de pipoca, como se estivesse indo para o cinema, né? Estamos muito acomodados, irmãos. A nossa geração é uma geração muito acomodada. Enquanto isso, o Deus que está em missão, irmãos, não terminou a sua missão. O Deus que está em missão continua chamando pessoas. Continua nos chamando. Continua te chamando, igreja, para ser um agente de salvação na vida de tantas outras pessoas. Aliás, irmãos, durante muito tempo foi se pregada uma ideia, né, até a reforma, mas parece que ela persiste em nos seguir, né? Foi se pregada a ideia de que o sacerdote era responsável por todo o funcionamento, pela salvação das pessoas, e isso parece que insiste em vir até nós. Mas na reforma protestante, irmãos, já o Martim Lutero, se você estudar os escritos de Martim Lutero, ele vai falar lá sobre o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote. Que é isso? Todo crente tem livre acesso a Deus, mas todo crente também tem a função de servir para alcançar a vida de outras pessoas. Qual era a função do sacerdote, irmãos? Apresentar os sacrifícios do povo a Deus. Qual é a função do sacerdote agora no Novo Testamento, do crente? Levar Jesus, a salvação às outras pessoas. Mas parece que nós muitas vezes não entendemos essa realidade. Queremos que outras pessoas nos sirvam. Mas na verdade Deus, irmãos, está chamando a igreja dele. Deus está te chamando. Queridos, a gente precisa olhar para os tempos. A gente olha para a Bíblia, mas a gente olha para os tempos também. E os tempos que nós estamos vivendo são os tempos difíceis. Mas são tempos de colheita, queridos. Deus está movendo os quatro cantos da terra. Há um grande despertamento nos quatro cantos da terra. Deus está levantando pessoas para pregar o Evangelho, para estar em missão, em uma missão superior, irmãos. Porque a missão que Deus nos dá, irmãos, é uma missão de levar pessoas para a eternidade. É uma missão de pregar o Evangelho para aqueles que Deus vai salvar. Mas o que nós estamos fazendo nos dias atuais, queridos? O que você está fazendo? Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 10. E eu vou ler um texto que eu creio que é do conhecimento dos irmãos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos ler o verso de número 13. Do 13 ao 15. Diz assim, irmãos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, olha o que Paulo diz para nós, para a igreja daqueles dias. Paulo, o grande missionário, o maior de todos os missionários, está também escrevendo à igreja ali em Roma, um texto que é relevante para nós nos nossos dias, é palavra de Deus para nós. E Paulo está dizendo, querido, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele em quem não creram, irmãos? Como o mundo vai invocar a Deus se ele não conhece Deus? Se eles não ouviram a respeito de Deus, o evangelho genuíno de Deus?
Como crerão? Como crerão naquele de que nada ouviram? Como seu vizinho vai crer em Jesus se ele não ouviu, querido? Se você não falou de Jesus para ele? E como pregarão se não forem enviados? A igreja precisa entender, irmãos, que ela é chamada por Deus para estar em missão e colocar pessoas em missão, irmãos. Ela precisa colocar pessoas em missão. Nós precisamos dar missão para as pessoas. A missão que Deus nos deu, nós precisamos compartilhar com os crentes, os salvos, para que eles compartilhem com os outros que ainda não encontraram a salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso. Então nós precisamos enviar, comissionar, irmãos. E Paulo vai dizer que é formoso os pés daqueles que anunciam as boas novas. Queridos, a Bíblia é a história de um Deus em movimento para salvar o homem. Amém? É a história de um Deus em movimento para salvar o homem. A Bíblia também é a história de um movimento de Deus através do homem. Porque uma vez salvo, irmãos, o que nós devemos fazer? Jesus vira para os seus discípulos e diz: ide por todo mundo. Irmãos, muita gente não entende isso como uma ordem, mas é uma ordem. Não é opcional. Ô pastor, se eu quiser ir, eu posso ir. Se eu não quiser, eu posso ficar em casa. Como homem, irmãos, eu posso até falar assim: meu querido, pode fazer o que você quiser. Mas a Bíblia está dando uma ordem. Jesus deu a ordem para todos os seus discípulos. Ele não escolheu os mais próximos, os 2 ou os 3 mais próximos dele, mas ele deu a ordem para todos os seus discípulos. E os seus discípulos, cumprindo a ordem, começaram a passar isso para os outros discípulos, para a igreja que estava em Jerusalém, que esperava o cumprimento da palavra, da promessa de Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. Onde, irmãos? Na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A comissão foi para quem, irmãos? Para a igreja. Para toda a igreja. Os lá, não sei, os 120 reunidos ali, né? Ou mais. Eles receberam a missão de pregar o evangelho até os confins da terra. Agora capacitados por Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus. Porque todo crente é capacitado para fazer a obra de Deus, irmão, sabia disso? Porque se você é um cristão genuíno, crê que foi salvo em Cristo Jesus, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, então você tem a capacitação para fazer a obra de Deus. Amém, igreja? Nós temos. Porque Jesus diz: olha, vocês vão esperar o Espírito. Quando o Espírito vir, então vocês podem ir. Estamos comissionados, irmãos. Um Deus em movimento para salvar o homem, mas um movimento de Deus para que Deus vai fazer através do homem também. Através de mim, através de você. E não se diga que não é capaz. Porque uma das histórias mais lindas da Bíblia, irmãos, e é uma coisa que inculca, que mexe comigo, é como é que Deus usa uma mulher chamada Raabe. Quem já ouviu, irmãos, falar em Raabe? Quem era Raabe, irmãos? A prostituta que hospedou os espias que foram na terra prometida. Irmãos, olha como é que são as coisas de Deus. Ela recebe os homens de Deus e pede: olha, quando vocês não se esqueçam de mim. E eles dizem: não, nós fizeram uma aliança com ela, nós não vamos esquecer de você. Quando eles estavam para
cercar Jericó ali e destruir Jericó, foi mandado lá que tirasse Raabe e a sua família, irmãos. Raabe entra para o povo de Deus. Olha só para você ver como é que é a coisa. Casa com um homem do povo de Deus. Da linhagem de Raabe vai vir Boaz, Obed, Jessé, Davi. Irmãos, você abre a Bíblia lá na linhagem de Jesus, Raabe está lá. Porque o movimento de Deus, irmãos, que Deus também vai fazer através de homens e mulheres, usadas por Ele, que se dispõem a fazer a obra dEle. Você pode ser essa pessoa, irmãos. É um movimento de Deus, através da sua igreja. Eu estava vindo para cá, irmãos, e pensando assim, mas Deus diz, ide. E a gente gosta de criar significado nas letras, né? Chamado acróstico. Aí eu falei assim, o id deve ser indo, né? O D deve ser discipulando, o E deve ser evangelizando. Eu pensei, né, irmãos? Você pode colocar outra coisa. Mas o fato é que Deus está dizendo, a igreja precisa estar em movimento, indo, discipulando, evangelizando, queridos. A ideia de Deus para a igreja é um movimento e não um monumento. Não um monumento. Queridos, se nós ficarmos parados aqui como um monumento, nós vamos ser lembrados na história de fato como um monumento. Ou talvez nos transformaremos em um museu, como muitas igrejas da Europa e também já nos Estados Unidos. Porque a igreja de Deus, irmãos, é para ser um movimento, é para estar caminhando. É por isso que a Bíblia diz que nós somos estrangeiros, peregrinos e forasteiros. Nós estamos em movimento, queridos. E eu quero que você guarde algumas coisas importantes para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Missões, irmãos, é um movimento voluntário de um Deus em direção ao homem. Ele que decidiu por si mesmo amar o homem. O homem não é merecedor, irmãos, da graça. O homem não é merecedor. O homem não está no centro, irmãos. Mas é um movimento de um Deus que nos ama. Um Deus que te ama. Você foi salvo não porque você merecia, mas é porque Deus te ama. Deus quis te alcançar. Deus se movimentou à sua direção para o atrair à sua presença, a presença dEle. Missões, irmãos, é Deus chamando homens e mulheres para cumprir a sua vontade. Não tem a ver com a vontade do homem, mas com a vontade e uma ordem de Deus. Só estamos em missão quando cumprimos a vontade dEle. Amém, igreja? Você quer estar em missão de Deus? Então você tem que cumprir a vontade de Deus. A vontade dEle. Não é a nossa vontade. Nós vivemos, irmãos, uma geração marcada pelos nossos desejos, mas não é o nosso desejo. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Missões também é a manifestação da graça de Deus através da sua igreja. Nós somos a igreja. A igreja, como eu disse, existe para glorificar a Deus e manifestá-lo aos perdidos. Amém, igreja? Mas talvez a ideia de muitos, irmãos, e é um diagnóstico do nosso tempo, nós somos tendenciosos a viver para nós mesmos. Pensa aí, irmão, se não é isso. O culto deve estar centralizado em Deus, mas em muitos lugares tem sido substituído pelo homem. Nós vivemos uma época em que supervalorizamos as instituições e desprezamos a ordem de Deus. Você sabia, irmãos, que na história de Israel, Deus tira o templo, porque o templo deixa de cumprir a função pelo qual Deus o permitiu. O templo era para manifestar a glória de Deus. Mas já no Novo Testamento,
e no decorrer da história ele perde o sentido. O templo se torna um lugar para esconder as pessoas. O templo se torna uma tradição religiosa, e Deus vai lá e tira e diz: agora eu vou habitar em templos não feitos por mãos de homens, mas eu vou habitar em pessoas, eu e você. Nós vivemos dias, irmãos, de muito monumento, mas Deus quer nos despertar para um movimento. Você sabia que o crente precisa estar em movimento, irmãos? Se ele parar, dá trabalho. Se parar, dá trabalho. Dá trabalho para ele mesmo, dá trabalho para a igreja, dá trabalho para a família, dá trabalho para todo mundo. Mas se estiver em movimento, cumprindo a ordem de Deus, irmãos, ele dá alegria, ele dá testemunho, ele manifesta a presença de Deus. Mas como, irmãos, crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão aquele que não creram? Como pregarão se não forem enviados? Queridos, esse agora é o tempo da igreja. É o nosso tempo. Se Deus se moveu no Velho Testamento, nos patriarcas, nos juízes, nos reis, nos profetas, nos apóstolos no Novo Testamento, esse tempo é o tempo de Deus se mover através da igreja. E quem é a igreja? Eu e você. É isso que Deus quer fazer. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. E talvez você pense aí nessa noite, neste momento, em Deus falando ao seu coração. E esse texto de Romanos, ele é muito propício. Como crerão? O texto de João diz, que nós só podemos fazer, alguém só pode fazer aquilo que lhe foi dado, irmãos. E a missão de pregar o Evangelho já nos foi dada, como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. É lindo, irmãos, podemos socorrer outras nações, como Moçambique. É lindo. Mas também é maravilhoso você socorrer o seu vizinho, que está indo para o inferno. Você socorrer pessoas que estão ao seu lado. Você socorrer pessoas dessa cidade, que Deus quer salvar, e que Deus tem um plano de salvação na vida dessas pessoas. É lindo você cumprir a ordem de Deus. Ore ao Senhor neste momento, coloque a sua vida diante dEle. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Queridos, é a vontade dEle. Não é a nossa vontade. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, porque lá na eternidade o Senhor decidiu se mover à nossa direção. Obrigado, Senhor, que no decorrer da história também o Senhor nos atraiu para estarmos em movimento, para sermos, ó Deus, canais da bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, que no tempo de hoje o Senhor chama uma igreja para estar em movimento, para pregar o Evangelho, para testemunhar a respeito do Teu reino, da salvação. Obrigado, Senhor, que como João nos ensinou, diante dos seus apóstolos, diante dos seus seguidores, diante do Salvador, que o que importava é que o Senhor crescesse, não Ele. O que importa, Senhor, na verdade, é que, entendendo o Teu chamado, é que o Teu nome cresça, que o Teu reino seja estabelecido, ó Deus, que a Tua vontade se cumpra, assim na terra como nos céus, ó Deus, e que ela se cumpra também através das nossas vidas, em nossas vidas. Deus, eu clamo que o Senhor direcione esta igreja, direcione a liderança desta igreja, o pastor Jonas, os seus líderes, o conselho. Ó Deus, que o Senhor tome cada pessoa, ó Deus,